quero fazer nessa manhã a introdução deste livro e lembrando aos irmãos que essa segunda lição que é dada hoje, nesse domingo, em motivo do primeiro domingo ter sido a Santa Ceia, a lição número 1, ela é passada. Mas eu quero trazer a vocês a lembrança a respeito de que se fala nessa manhã com relação aos textos bíblicos e o ensino da palavra. As sutilezas que Satanás utiliza atacando a igreja de Cristo. O texto na lição número 1 fala sobre a igreja verdadeira. Não é uma igreja qualquer, não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas é a igreja verdadeira de Cristo. É a igreja que espera ansiosamente a volta do seu Senhor para um dia poder morar nos céus, na Jerusalém eterna. A igreja verdadeira somos nós. Cada um de nós compõe o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, é Ele que ordena a bênção, é Ele que zela pela sua igreja, é Ele que cuida de cada um dos amados. Você não está aqui por acaso. Você faz parte deste reino. O dia que você conheceu, ouviu falar de Cristo, você era apenas um ouvinte da palavra de Deus. Você ouviu uma porção do que Deus tinha preparado para cada um de nós. Mas isso foi apenas uma porção. Hoje estamos mais maduros. Amém? Hoje estamos já na caminhada por um longo tempo. Alguns estão há semanas, meses, outros já estão há anos. Mas agora nós deixamos de ser apenas ouvintes da palavra. Somos praticantes dessa palavra. Ouvimos a palavra de Deus e a Bíblia diz que a palavra entra pelo nosso ouvido, desce ao nosso coração e causa mudança, transformação na sua igreja. Se você olhar para dentro de você nesse dia, talvez você possa perceber que você já não é mais o mesmo que entrou pela primeira vez neste lugar. Muitas coisas mudou na sua vida. Você nota que a ação do Espírito Santo que entra na sua vida através da palavra de Deus tem te feito mais forte, mais resistente, mais próximo e pronto de conquistar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. As sutilezas do diabo, as armações, as ciladas que ele tem preparado. O dicionário bíblico diz que sutileza pode também ser chamado como leveza, como seda. Pode ser chamado também a sutileza como uma forma elegante de se falar com alguém, uma forma elegante de se apresentar para alguém, uma forma graciosa. O diabo ainda é o nosso adversário. A igreja sofreu com o passar dos anos alterações, mudanças. Muitas vezes as mudanças foram boas, outras vezes as mudanças também não foram muito boas, mas a igreja, ela sempre continuou marchando, avançando, triunfante para que aquele que nos arregimentou, Cristo, a saber, ele nos chamou para fazer parte do exército de Cristo. A Bíblia diz que nós temos uma grande função nessa terra. Devemos, neste lugar, neste mundo, saquear o inferno e povoar o céu. Você é parte integrante deste reino. Você é parte integrante da igreja. E por isso mesmo, Satanás hoje tem um grande alvo: destruir a igreja de Cristo. No passado, quando nós estávamos no mundo, traga sua memória, no passado, quando nós estávamos no mundo, não conhecíamos a Cristo, tudo o que fazíamos achávamos que era normal, que era certo, mas um dia Cristo entra na sua vida e lhe apresenta o pecado. Mostra que tudo aquilo que nós já vimos fazendo até então era errado. Aquilo que fazíamos não era o correto. O pecado nos foi posto frente aos olhos. E o inimigo se irou com relação a isso, pois ele tinha a sua vida nas mãos dele. E glória a Deus porque Cristo veio a esta terra, se materializou como um ser humano, como uma criatura de Deus, como filho de Deus, para mostrar à humanidade
qual era o trajeto que ela deveria seguir. As sutilezas de Satanás. Ser sutil também é uma finesse, uma atitude de uma pessoa que é fina ou finório. Se nós olharmos também na tradução do texto bíblico, fala que ser finesse, finório, é uma forma de sagacidade. Se lermos em Gênesis, capítulo de número 3, vamos ver que o texto bíblico narra que a serpente, o mais sagaz, finório, o mais galante, o mais elegante, falou com o homem e enganou o homem, enganou a mulher. É claro, sim, que assim como Adão estava no Éden, assim como Eva também estava no Éden, assim como nós estamos nessa terra, eles tinham a liberdade, o livre-arbítrio das suas escolhas. O texto de Gênesis fala que a serpente pergunta para Eva, falando com relação ao fruto, e diz que esse fruto poderia matá-la. E ela diz assim, mas ela olhou para o fruto e sentiu vontade, desejo de se alimentar desse fruto. Pronto. O homem está agora destituído da glória de Deus, foi retirado do jardim do Éden, para nessa terra o homem padecer pelo trabalho, a mulher sentir dores de parto, mas Satanás ele não estava ainda satisfeito, ele queria algo mais, ele queria resgatar aqueles que um dia foram seus. Você que está aqui nessa manhã, entenda de uma vez que você é eleito de Deus, você é filho de Deus, você foi chamado no início como servo, vem agora a ser chamado como amigo e agora é colocado diante de Deus como filho de Deus. Você tem um pai que zela pela sua vida, você tem um pai que cuida da sua casa, você tem um pai que trabalha e trabalha ainda hoje para o bem daqueles que o amam. Na lição de número 1, mostra as armadilhas que Satanás trama contra a sua igreja, tanto na área espiritual, para aqueles que são espiritual, tanto como na área social. O diabo não ataca-nos simplesmente neste lugar. Em todos os momentos, no culto, fora do culto, aí pelas ruas, no trabalho, em casa, com a família, na faculdade, cozinhando, o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele que ele possa tragar. Você é alimentado pela palavra de Deus, amém? Você é fortalecido por essa palavra, amém? Então você está sendo nesta manhã mais uma vez, em mais um dia, sendo capacitado para enfrentar as sutilezas do diabo. No passado, o diabo entrava na igreja e fazia de tudo para retirar as pessoas que estavam naquele lugar. O diabo, ele ainda é o mesmo, mas as táticas dele evoluíram. No passado, ele fazia o estardalhaço. Agora, no presente, ele é muito sutil. Ele sopra ao ouvido do homem palavras que vão intencionar a vida dele a pecar, a andar distantes dos caminhos do Senhor. Toda a lição 1 que nós não podemos ler, resumida neste lugar, nesse dia, fala que o inimigo ele intenta contra a igreja antes mesmo do período da igreja, antes mesmo de você estar na presença de Deus. Deus já havia visto todo o seu percurso de vida. E a Bíblia diz que Deus já viu esse momento dessa manhã, já sabe o que vai acontecer quando você voltar para casa, já sabe o que acontecerá durante a noite, o que você fará, se você estará nesse lugar ou não. Mas o inimigo, ele também vê isso acontecer na sua vida. As sutilezas de Satanás, as armadilhas, as tramas contra a igreja de Cristo, tentando destruir, desvirtuar os ensinos bíblicos. Muitos que passaram nesse altar trouxeram o alimento necessário para a igreja para aquele dia, o pão diário, a gota preciosa para aquele dia, o sustento para aquele dia. Nesta manhã eu te trago a introdução dessa palavra, desta lição de número 2, que fala que não há dúvidas nenhuma
que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Doutrina é tudo aquilo que pode ser ensinado, compartilhado, instruído na vida da igreja. Doutrina é o regulamento, é a regra para a vida do cristão. No texto nós podemos ler, na parte B da introdução, que nesse aspecto pode-se dizer que a doutrina da graça ela tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. A palavra de Deus, ela pode ser desvirtuada. A intenção do inimigo é criar confusão na igreja. A intenção do inimigo é bloquear os seus ouvidos para aquilo que você está ouvindo deste lugar. A Bíblia diz que o poder e a autoridade vem do alto para baixo, do altar para a igreja. A ilustração bíblica para a igreja fala da autoridade de Deus falando com o seu povo. No passado, diretamente Deus falava com Adão. Todos os dias, ao final daquele dia, Deus baixava e conversava com o homem. Puxe pela memória que lembrança boa seria isso, frente a frente com o Senhor, saber o que Ele quer, quais são os seus pensamentos, quais são os seus planos e quais são os seus projetos. Mas Satanás tem sido muito sutil, sapatinho de algodão. Satanás ele não faz barulho, ele não faz estardalhaço, ele vem minando a igreja. Ele vem trabalhando contra a igreja e tem usado muitos daqueles que estão na casa de Deus. Nem todos que estão sentados nesses bancos estão com 100% da sua visão, da sua audição e com seu pensamento naquilo que está sendo feito neste lugar. Muitas pessoas entram neste lugar com problemas e com dificuldades, mas quando entramos na casa de Deus, quando o ambiente espiritual já está preparado neste lugar, o que poderia acontecer é um bloqueio da nossa mente com relação àquilo que é lá de fora, para que pudéssemos aqui dentro nos concentrar naquilo que a palavra vem nos falar nessa manhã. No tópico número 1, fala de compreendendo a graça, entendendo o que é isso que acontece em nossa vida. O autor ele fala que a graça ela é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com que isso, que a sua origem está inteiramente em Deus. A graça verdadeiramente é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor, é um presente para a sua igreja, de alguém que tem amor pela humanidade. Em João 3,16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo. Deus não amou a terra, Deus amou o mundo, a humanidade, as pessoas, o povo, a nação de Israel e o povo eleito que hoje, nesta manhã, está aqui presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a intensidade do amor de Deus não é uma intensidade de um amor humano, de um amor de mãe, de um amor do marido com a esposa, da mãe com os filhos. De tal maneira, tamanha foi a intensidade que Deus amou o homem. Deus amou o homem de tal maneira que entregou o seu único filho. Pergunto para a igreja: quem entregaria o seu filho para morrer por alguém que você não conhece? Quem faria tal sacrifício de entregar o seu filho para pagar o pecado do outro? Quem entregaria o seu filho, o seu único filho, para ser o substitutivo, substituir alguém que está sendo acusado de algo, substituir alguém que está sendo atacado, substituir alguém que está sendo perseguido, para colocá-lo neste lugar? Ninguém, somente Deus. Somente o amor incondicional de Deus. Deus ele é tão perfeito nisso que Ele não olha para as nossas necessidades no sentido de que estamos fugindo da presença dEle. Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo quando estamos sentados ao culto e estamos dispersos,
Deus, Ele nos ama. Mesmo quando saímos do culto neste lugar, nessa manhã, ou durante a noite, ou durante a tarde, ou de congressos, ou de vigílias, ou de seminários, Deus, Ele continua nos amando. O texto diz que a graça é divina. É uma iniciativa de Deus de redimir, de resgatar aquele que estava perdido. Adão e Eva são lançados fora do paraíso. E agora nós, por consequente, estamos fora do paraíso. Estávamos distantes de Deus. Mas o texto diz que a graça é divina. É de Deus. Não é do homem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Somente Deus pode dar algo que é divino, espiritual. Convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos trabalhar em Tito. Tito, capítulo de número 2, versos de número 11. A graça de Deus. A graça pertence a Deus em prol de todos os homens. Deus não tem um grupo seleto. Deus não tem na terra alguém em especial para dizer: é com ele que eu quero tratar, é com ela que eu quero cuidar. A graça de Deus, a bondade de Deus, o dom divino de Deus, ele é dado para toda a natureza humana. Aqueles que estão lá fora são dignos dessa graça, mas muitas vezes eles não querem a graça. Todos os dias Deus tem nos ofertado essa graça. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Carta do apóstolo São Paulo. Romanos capítulo de número 23. 3, versículo de número 23. Todos pecaram. Não há um sequer na terra que possa ser chamado de justo. E todos, por um que pecou, todos estão destituídos dessa graça. Todos nós, antes dessa caminhada cristã de fé, nós vivíamos nesse mundo a bel prazer. Já havíamos recebido oferta de conhecer a Cristo. Já havíamos recebido convite de comparecer a um culto. Já recebemos diversos convites para aceitar a Jesus. Mas nós não queríamos estar na presença de Deus. E por isso, o apóstolo São Paulo fala que todos foram destituídos da sua graça. A graça de Deus, ela nos aproxima. A graça de Deus, ela nos envolve. A graça de Deus, ela nos santifica. A graça de Deus, ela nos perdoa. A graça de Deus, ela nos conforta. A graça de Deus, ela nos preenche. A graça é de Deus. A bênção é de Deus. Quero ilustrar uma coisa aqui para vocês nesta manhã. 2 alunos de escola bíblica foram chamados para uma dinâmica em cima do altar. Foram convidados para responder 5 perguntas apenas. E ao vencedor seria dado um brinde, um prêmio. Faça a primeira pergunta, o irmão responde. Faça a segunda pergunta, o irmão também responde. Faça a terceira pergunta, o irmão também responde. E o outro já começa a enrubescer, envergonhado do que não sabia a respeito de Deus. Faça-se uma nova pergunta e ele responde. Sinta-se agraciado por isso. Faça uma nova pergunta e ele responde também. Mas o prêmio já está destinado para esse que recebeu por mérito do que ele fez. Quando eles estavam retornando para o assento, foi chamado este que havia perdido. Veio ao altar e ele foi premiado da mesma maneira que aquele também foi premiado. A igreja se sentiu estranha, porque o prêmio é só dado para um que é o vencedor. Mas a graça não é assim. Deus é o detentor da graça. É Ele que dá a graça. E a graça, ela não é dada para apenas um que conquista pelos seus méritos. Até mesmo porque essa graça não nos foi dada por méritos próprios. Nós não estaríamos aqui se olhássemos para a nossa natureza interior, o quão pecaminosa é. Não existe pecado pequeno, não existe pecado médio nem grande. Se é, é pecado.
Mas a graça, ela é distribuída igualmente a todos, os que estão na igreja e os que estão fora da igreja, os que estão no convívio da casa de Deus e aqueles que estão fora da presença de Deus. Mas a graça é ofertada para todos. O texto diz que foi Ele quem quis agir com graça. É o Senhor que determinou no seu coração dar a graça ao povo, trazer o povo de volta ao seu convívio. O testemunho bíblico é que em 1 Coríntios 1:21, aprove Deus salvar. O homem não está pronto, mas ele está sendo preparado para o perfeito varão, para estar de plena certeza da sua fé, estar pronto, firmado para a obra de Cristo. E ao final de toda essa carreira, encerramos e guardamos a nossa fé. Voltamos agora para o convívio do Pai. 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 10. Este é o Deus de toda a graça. Deus, ele detinha na sua mão a vida do seu filho. E por compaixão à humanidade, por buscar o resgate da humanidade, envia o seu filho para que venha a esta terra e servisse-nos de exemplo de como deveríamos ser na terra. O texto de 1 Pedro, capítulo de número 5, o verso de número 10, diz que e o Deus de toda a graça, de toda a bondade, de toda a misericórdia, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. A graça é para a igreja, para que possa viver nesta terra e quando partirmos para os céus, para a morada celestial, pudéssemos viver na sua eterna glória. Satanás, ele trabalha ao revés de tudo isso que Deus faz. Satanás, ele trabalha para desconstruir o que Deus tem preparado para a sua igreja. Deus, ele não intervém no livre-arbítrio do homem. Ele oferta a graça. Aqueles que atendem a sua voz são chamados para o seu concílio, para próximo dele. Aqueles que atendem a sua voz são chamados para fazerem parte desse reino. Mas o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, tem usado de maneiras e estratégias diferentes. À medida que o tempo passa, à medida que evoluímos, que crescemos na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus, e muitas vezes vemos a este lugar e somos confortados pela palavra de Deus, pois só Deus sabe quando chegamos nesse lugar. O texto vai nos dizer que a graça, portanto, ela tem origem no céu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. É necessário estar na presença de Deus todos os dias. Não há um dia sequer que Deus não se manifeste em nossa vida. Não há um dia sequer que Deus não esteja com os braços abertos para reconciliar com a sua igreja. Nós somos agraciados todos os dias e muitas vezes não percebemos disso. A graça, ela tem origem no céu. A graça pertence e nos é dada por Deus. Tópico do número 2, o autor vai dizer que essa mesma graça, ela é imerecida. No texto de Romanos, capítulo de número 3 e 23, nós lemos que fomos destituídos porque pecamos, estamos distantes, e essa graça nos tornou agora distante para a nossa vida, pois ela era imerecida. Você não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Nós não merecíamos estar nessa terra. Talvez o nosso tempo de vida aqui fosse muito curto, muito breve,
mas o Senhor tem prolongado os dias da igreja na face da terra. Tudo aquilo que Deus tem projetado para a igreja está acontecendo. Mesmo que o inimigo entre, mesmo que as ciladas sejam armadas, o inimigo ainda está em bancarrota, está em desvantagem, pois a igreja ela tem buscado, como o texto bíblico disse, como o texto da leitura foi dito, o povo tem buscado mais ao Senhor. O povo tem se interessado pelas coisas do céu. E isso é um aconselhamento bíblico, que deveríamos em Mateus buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que tanto almejamos como homens e mulheres dessa terra, essas coisas, elas seriam acrescentadas, mas o reino de Deus, a sua justiça, a sua presença, a sua onisciência, o seu agir, a sua misericórdia, ela nos está todos os dias à vista daqueles que buscam ela. Romanos capítulo de número 3, no texto diz da apostila que não há justo nenhum sequer. O justo que esteve neste lugar já não está mais aqui, mas nos foi delegado a presença do Espírito Santo para que a igreja não ficasse órfã, mas eles no passado tiveram o exemplo de Jesus, cearam com Jesus, os discípulos estavam à mesa com Jesus, estavam curando com Jesus, libertando com Jesus, ensinando com Jesus. A oportunidade eles tiveram, mas a igreja não teve essa oportunidade. Mas os relatos bíblicos incentivam, renovam e fortalecem a nossa fé na vida daquele que tanto fez pela humanidade. Entrega-se para morrer por nós, pobres pecadores. E agora Deus, Ele nos dá a sua graça para que a salvação do homem pudesse ser possível. Você que está aqui nesta manhã, sinta-se agraciado por estar salvo. Mas muitos aí fora não têm ou não tiveram essa oportunidade, ou se tiveram, não aceitaram, recusaram. Mas isso é contas que eles vão prestar com Deus. Romanos capítulo de número 3, nenhum sequer justo está nessa terra. Isaías 64:6, falando sobre a graça que é imerecida, diz assim, Isaías 64:6, que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Lembra como você era no passado? Homem mau, rancoroso, ardiloso, mulher sentimental, agressiva, traiçoeira. Mas um dia o Espírito Santo entra na sua vida e cumpre-se o que está escrito no texto da leitura bíblica que foi feita em classe. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras que praticamos hoje não proveria do meu coração e nem do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes ele sorri quando no seu coração a raiva tripudia, sente ciúmes, sente inveja. Mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, cala o nosso coração, sela a nossa vida, e agora nós deixamos de ser aquela velha criatura que tinha maldade, que tinha rancor no coração, que era um agente de destruição. E agora o Espírito Santo entra no nosso coração, nos transforma em uma nova criatura, mas eu quero dizer para vocês uma notícia triste: a velha criatura ainda habita dentro de nós, mas o que retém ela presa, o que mantém ela dentro, controlada, é o alimento espiritual da palavra de Deus. Não são apenas os louvores que muitas vezes nos encantam, não são apenas às vezes as apresentações teatrais, apresentações de dança que nos envolvem, mas é a palavra de Deus que muitas vezes, quando lida no altar, nos causa sono. Quando pregada no altar, nos dá morosidade, nos dá canseira. Mas quando cessa a palavra e vamos nos despedir, volta a alegria, volta o ânimo, volta a sobriedade. Mas o texto bíblico diz que esse Espírito entra na nossa vida e causa novidade de vida.
transformação na minha vida, na sua vida. Então agora essas boas obras que o texto diz que nós realizamos, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, não nos apoiássemos nas nossas obras. A fé sem obras é morta. Mas isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, do Espírito Santo, que habita dentro de ti. Por se olhasse para dentro de ti agora, ou como era no passado, você diria, eu não vou fazer, de maneira alguma. Pode implorar, pode sapatear, mas eu não vou fazer. Hoje somos tão suscetíveis à ação do Espírito Santo. Ele nos move, Ele nos quebranta, Ele nos auxilia, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. Muitas vezes parece que Ele nos entristece, mas Ele não nos entristece. Ele nos traz a lembrança do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui em novidade de vida. O texto diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tópico número 2, Isaías 64, 6. A nossa justiça própria é como trapo de imundícia. O que fazíamos era mal. O que fazíamos era detestável. A nossa justiça, a razão humana, é diferente da justiça de Deus. A razão humana, ela balanceia, ela bota dois pesos e duas medidas em situações idênticas. A nossa justiça é falha, e o texto bíblico diz que essa justiça, a qual nós julgamos as outras pessoas, é como trapo de imundícia. Mas agora não. Deus, Ele age pelo amor à sua justiça, e age também pelo amor à sua igreja. Deus, Ele não contrabalanceia a nossa vida. Ele age quando pecamos com justiça. Mas mesmo quando Ele age com justiça em nossa vida, Ele não age abruptamente, forçosamente, agressivamente. Ele nos trata. A sua justiça nos traz tratamento. A sua justiça nos traz a lembrança de boas obras. A sua justiça faz-nos lembrar de como nós éramos no passado e como nós somos hoje no presente. Se você olhar para o espelho, você vai ver que a imagem que você vê é a sua. Mas no íntimo do seu ser é a semelhança de Cristo, é o pensamento de Cristo, é a atitude de Cristo, é a ação de Cristo, é a reação de Cristo, e não mais a sua, a velha, a minha reação antiga. O texto diz que são boas obras que temos feito nessa terra. Auxiliamos aos demais, ajudamos aos demais. No Velho Testamento, nós vimos que a nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 4. Lucas, capítulo de número 7. Versículo 42, perdão. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo de número 7 e o verso de número 42. Amém? E não tendo eles com que pagar, a qual amará mais? Se você não tem com que pagar, se você não tem como se reconciliar, se você não tem como se justificar, se você não tem de maneira alguma como voltar o seu rosto para Deus, Deus lhe ama da mesma forma. Deus lhe ama, Deus lhe quer, Deus se apresenta, Deus se aproxima. É Deus que busca a reconciliação com o homem. De maneira nenhuma, se vivêssemos uma vida de boas de finanças, se vivêssemos uma vida de agradável moradia, de bons empregos, de festas, dificilmente nós buscaríamos a presença de Deus. Dificilmente nós quereríamos
passar por tudo aquilo que Cristo passou, pois Paulo diz em Coríntios que agora somos participantes dos mesmos sofrimentos de Cristo. Não é apenas para que Deus nos sirva, não é apenas para que Cristo nos agrade, nos massageie o coração, mas é para que Ele cumpra tudo aquilo que foi determinado na sua vida e através da sua vida nós pudéssemos fazer aqui na terra o mesmo proceder de Cristo, as boas obras. Efésios capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça de Deus. Não somos salvos pela piedade do homem. Somos salvos pela graça de Deus, a sua infinita misericórdia, um Deus que não se extingue, um Deus que não tem limite, dimensão, não tem estatura, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura. O seu amor, ele não se extingue. E ele nos encontrou nesta terra desse jeito, mortos. Andávamos caminhando nessa terra, mas como aparência de vivos, mas no nosso interior, como mortos. A Bíblia diz que foi pintado o túmulo de branco, de cal, um túmulo cariado. Ele é branco por fora, mas por dentro estava a morte. Assim éramos no passado, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos encontra. Glória a Deus que Ele nos encontrou, porque se dependesse da nossa vida, nós não o procuraríamos. Isso é uma verdade legítima. Foi o Senhor que nos encontrou. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te trouxe até esse lugar. Foi o Senhor que te despertou nessa manhã. Olhou para o céu e disse, está nublado, pode chover. Não vou. Mas veio. Pois a sua graça superabundou aonde o pecado abundou. Aonde a nossa vida agora estava destruída, desmoralizada, e o inimigo à nossa volta tentando, e por isso é uma sutileza, por isso ele não age fazendo barulho, ele não age fazendo algazarra, mas ele faz tudo no silêncio. Quando o inimigo da tua vida está fazendo barulho, agitando a sua volta, você tem como se defender, você tem como se preparar, mas quando ele está no silêncio trabalhando, aí é que o perigo esconde. O texto vai dizer, na sinopse 1, que Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso, essa graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele dá. Eu não estou apto, mas Ele dá. Eu não estou preparado, mas Ele dá. Eu não quero, mas Ele está dando à disposição. Se eu não pegar, eu posso perder. Tópico de número 2 fala da graça no contexto bíblico. Eu gostaria de convidar vocês a abrir os Salmos, capítulo de número 51, verso de número 4. A graça no contexto bíblico fala da necessidade da graça. A necessidade da graça. Pecamos todos os dias. Amém? Pecamos todos os dias. Amém? O salmista Davi diz que no pecado nós fomos formados. No relacionamento do homem e da mulher, o pecado já estava inserido na vida deles pela queda do homem no jardim, no paraíso. E agora, quando essa criança vai nascer, ela já nasce com o pecado estabelecido na sua vida. Talvez você pense que não há idade, não há tempo necessário para que venhamos a pecar.
Mas desde pequenininho nós já somos pecadores, já temos atitudes de gana, já temos atitude desde criança de disputa, não compartilhamos nada, queremos tudo para nós, somos tendenciosos, queremos as coisas para nós, somos gananciosos desde pequenininho. E a necessidade da graça de Deus na nossa vida é esta, para que possamos ser todos os dias talhados pelo Senhor. Todos os dias necessitamos dessa graça maravilhosa em nossa vida. Isso é o dom de Deus. E o texto bíblico diz que não é teu, é de Deus. O texto bíblico diz que não é feito por qualquer obra do homem, mas é pela sua fé. Mediante a sua fé em Cristo Jesus, todos os dias somos agraciados pelo Senhor. Todos os dias. Não há um dia sequer, não há um momento sequer, até mesmo quando esquecemos de orar ao Senhor, Ele vem e nos lembra de que é necessário falar com Ele. Desde o princípio, no Éden, o interesse partiu de Deus. O interesse em abençoar o homem partiu de Deus. O interesse de estar com o homem partiu de Deus. E essa graça agora está sendo ofertada para um homem que é pecador. Para um homem que reconhece, que sabe o quanto tem sido mal nessa terra, mas a palavra de Deus, ela está aí, exposta para que você possa receber no seu coração. A Bíblia diz que essa palavra desce no nosso coração, ela entra pelo nosso ouvido, ela entra na audição da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, e essa palavra entra e causa mudança na nossa vida, causa transformação na nossa vida. O texto bíblico vai dizer que o primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre. Somos dessa descendência. Somos homens e somos mulheres. Temos liberdade, temos livre-arbítrio e Deus não interfere na nossa vida com relação àquilo que vamos decidir hoje no presente. Mas o que decidimos hoje no presente vai interferir no futuro. O que decidimos hoje nesse presente vai causar danos no futuro ou vai nos causar bênçãos no futuro. O texto diz que Adão foi o primeiro homem criado moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Quando que Deus interviu em alguma decisão sua? Quando que Deus disse não para você, quando você tanto queria alguma coisa? Você queria. Em Gênesis a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Mas no mesmo texto também diz, a boa, perfeita e desejável vontade. Desejo é da carne, é vontade, é o querer, é o que eu quero. E o texto diz que a graça de Deus superabundou aonde havia o pecado. Salmista Davi diz, fomos concebidos no pecado. Andamos nessa terra em pecado. Estamos nessa terra com o pecado. Mas a graça de Deus que superabundou na sua vida, tem mantido você na presença de Deus. Não é o teu querer muitas vezes, não é a tua vontade muitas vezes você escolheu estar em casa. O texto também diz que Adão, em Gênesis capítulo de número 3, ele foi tentado pela serpente. Como muitas vezes eu e você também fomos tentados. E mesmo com a graça sobre a nossa vida, com a salvação, teoricamente agora já garantida, porque podemos nos perder nessa caminhada, podemos nem todos os dias estar tão dispostos a levantar tão cedo da manhã, podemos em outros momentos da nossa vida escolhermos entre o culto da noite e uma festa. Podemos escolher, mas Adão, ele foi tentado. E você não é diferente de Adão. Você também poderá ser tentado. O texto também diz que ele foi tentado, mas não coagido a pecar. Você escolhe o que você vai fazer.
Você escolhe aonde você vai estar. Você escolhe o que vai praticar, se coisas boas ou se coisas ruins. Se você vai buscar a alegria ou se você vai buscar a tristeza. Se você vai entrar na porta larga ou na porta estreita. Se você quer bênção ou se você quer maldição. Se você quer alegria ou se você quer tristeza. Ou você quer enfermidade ou você quer a cura. A graça de Deus, ela nos abraça. O inimigo está ao nosso derredor. Ele não está próximo de nós. Mas quando nós tomamos posições, atitudes, escolhas erradas, nós estamos dando margem para que o inimigo esteja mais próximo de nós. E ele não vai vir rugindo como um leão, ele vai vir em silêncio, devagarinho. Quanto menos você espera, você pode ser tragado, você pode ser devorado e não tem volta mais. A Bíblia diz, no tópico 2, com relação à extensão da graça de Deus, o quanto a graça de Deus pode abranger a nossa vida, o quanto a graça de Deus pode alcançar você, os que estão próximos de você e os que estão além de você. Abra sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4, e versículo de número 6. A extensão da graça. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, 4 e 6. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Indiscutivelmente, Deus quer todos de volta. A graça nos aproxima. A graça nos fortalece. A graça nos reconcilia com o Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, 3, 4, diz: porque isto é bom, é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom? Que todos estejamos debaixo da onipotente presença de Deus. Assim como a galinha, na figura da mãe que puxa os pintinhos durante uma tormenta, ou quando vê o perigo se aproximando, ou quando vê a sutileza do inimigo se aproximando, se esgueirando, assim é o Senhor. Ele nos aproxima para perto dele, nos dando a sua proteção. Por isso o texto diz, porque isso é bom, é agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens, não apenas alguns, que todos os homens, não apenas os especiais, que todos os homens, não apenas os escolhidos, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muitas vezes o culto, ele é agradável, nos alegra, a palavra ela vem de encontro ao nosso coração. Parece que não nos acusando de nada, parece que ela é muito doce, saímos do culto alegres, mas muitas vezes a palavra ela corta, ela machuca, ela penetra ao fundo da alma, dividindo juntas e medulas a alma do espírito. Ela parece que vem rasgando a nossa vida. E saímos durante o culto e perguntamos, que tal foi o culto? E no culto abençoado ele diz, foi uma bênção. Que palavra, que poder, que autoridade. E o que vai fazer depois disso? Pois é, eu não sei. É tão bom que eu não sei o que fazer. Mas quando a palavra ela vem e rasga o coração do homem, confronta a nossa vida, expõe a nossa vida, meu irmão, aquilo vem remoendo no carro, vem trazendo a mente em casa, a mulher quer falar contigo, tu diz, não, para aí que eu quero ler de novo, porque eu acho que não era bem assim. Essa palavra, ela nos mexe, ela tira a nossa vida do comodismo. Antes mesmo que Satanás venha tirar você do comodismo, tirar você da presença de Deus, permita-se que Deus venha tirar você do comodismo, pois a Bíblia diz que Deus, ele trabalha, ele trata, ele toca no homem, ele busca o homem, ele corrige o homem, porque ele te ama. Somente porque ele te ama.
somente porque isso é bom para ti, é agradável para ti, o convívio com o Senhor, a presença de Deus todos os dias. Que bom se todos os dias tivesse culto, que bom se todos os dias tivesse estudo, que bom que todos os dias tivesse oração, que bom que todos os dias tivesse círculo de oração, que bom que todos os dias tivesse o alimento sendo servido à mesa, que bom que tivesse. As dificuldades diminuiriam, os ataques diminuiriam, não cessariam, mas diminuiriam. Teríamos os crentes fortes, firmes, viçosos na presença de Deus e não distante de Deus. O texto bíblico diz que Deus ama a todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar aonde ele estiver, é amado por Deus. Tamanha é a graça de Deus que não importa onde quer que seu irmão esteja, ou seu pai esteja, ou seu filho ou filha esteja, ou a dificuldade que ele esteja passando, não importa aonde quer que ele esteja, logo o mais vil pecador, no lugar aonde ele estiver, é amado por Deus. Que bom se ele estivesse aqui para ouvir essa palavra, mas você está aqui. Você faz parte desse reino também. Você deixou de ser ouvinte há muito tempo. Você é um praticante dessa palavra. Você é um agente de milagres dessa palavra. Ele não estava aqui para ouvir, mas você estava. Então leve essa mensagem até ele. Faça com que a graça alcance a vida dele, como alcançou a sua vida também. Eu quero trazer a lembrança sobre isso que foi falado agora, sobre o vil pecador, na lembrança do endemoniado gadareno, ou gadareno, ou endemoniado de Gadar. O texto disse que ele foi chegando-se a Cristo e o Senhor o curou. A Bíblia diz que o povo daquela localidade desprezava ele, mandava ele embora. É louco, é endemoniado, vai, sai daqui, não te quero por perto. E mesmo depois deste ter sido curado, liberto pelo Senhor, a Bíblia diz que o povo também o ignorou, continuou ignorando e ainda assim escolheu os porcos e não a vida dele. A Bíblia diz que ele foi encontrado naquele lugar esfarrapado, nu, com a boca cheia de palavras maldizentes, um demônio incorporado na vida dele, dominando, regendo a vida dele. E o texto bíblico diz que logo mais vil pecador é amado de Deus. Quanto mais você, que não tem praticamente dificuldade nenhuma. Quanto mais você que está inteiro na fé, quanto mais você que tem a plena consciência do que está acontecendo neste lugar, quanto mais você que tem o conhecimento da palavra de Deus ao seu dispor, quanto mais você que busca e se alimenta dessa palavra, mas muitas vezes não exerce o seu ministério. Deixa que as coisas fiquem assim ao léu. Quero também trazer aqui a lembrança de Cornélio. Abra sua Bíblia, por favor. 15 minutinhos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e o verso de número 14. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, capítulo de número 11, versículo de número 14. Muito obrigado. Cornélio, um dos maiorais, procurou a Cristo, queria falar com ele. E a Bíblia diz que o anjo foi ao encontro dele e disse que buscariam ele, que falariam com ele, que Pedro estaria com ele trazendo essa palavra. O mais vil pecador. Quem de nós não é pecador? Todos somos. Talvez não sejamos vis pecadores, mas somos pecadores. E a Bíblia diz que encontra este. Pode encontrar um centurião, pode encontrar um magistrado, pode encontrar um doutor da lei, pode encontrar um levita, pode encontrar um profeta. E o anjo do Senhor traz essas palavras, falando para a vida daquele homem. Eu, o Senhor, salvarei a ti e a tua casa. Ele fala com um endemoniado que talvez não entendesse nada do que estava sendo falado. Mas quando a presença do Espírito chegou naquele lugar, quando Jesus chegou naquele lugar, eu creio pelos olhos da fé que este homem ficou são.
se endireitou, firmou o seu rosto em direção a Cristo e ouviu tudo o que ele disse. Quanto mais alguém que é lúcido como Cornélio, sábio como Cornélio, inteligente como Cornélio, inteligente como a igreja, inteligente como os que aqui estão, quanto mais vocês. E Deus os ama da mesma forma, da mesma maneira, da mesma intensidade. Um amor de pai, um amor ágape, incondicional. Se você foge da presença de Deus, Deus te ama. Se você virar as costas para Deus nessa manhã, nessa noite, Deus te ama da mesma forma. O amor de Cristo, o amor de Deus, o amor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é incondicional. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo de número 17, versículo de número 30. Paulo ele falava com relação, não nesse texto, mas Paulo falava com relação ao povo, com relação aos dons espirituais. Ele usou essa mesma palavra, para que vocês não sejam ignorantes. Não levando o tempo da ignorância de vocês. Nós não conhecemos. Ignorante, irmão, não é uma palavra de ofensa, tá? Ignorante é alguém que ignora, que desconhece alguma coisa. Ou todos nós sabemos de tudo ao mesmo tempo. Não. Para que vocês não sejam ignorantes. Não leva o tempo da sua vida de ignorante. Quando você não conhecia Cristo, você fez coisas erradas, você mentiu, você profanou, você prostituiu, você enganou, você defraudou. Mas no passado. E o texto diz que ele não leva em conta esse tempo. Tudo que você fez de errado, ele não leva em conta. Para que você alcance no tempo presente, agora, nesse momento, a graça de Deus sobre a sua vida. E o inimigo anda à nossa volta, mas a graça está em nossa vida. E o inimigo anda ao nosso derredor, mas a graça está na tua casa, está no teu ministério, nas tuas palavras, no teu pensamento, no teu coração. A graça superabundou sobre o pecado quando você era ignorante. O texto diz assim: o alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus. Essa graça, ela é extensiva a todos os homens. Essa graça, ela é universal. A graça é universal. Mas também existe a graça do universalismo. A graça universal é aquela graça que não importa como você está, da maneira como que você está hoje, e o próprio texto bíblico diz: venha como está, da maneira que você está hoje, da maneira que você esteve no passado, da maneira como você se comportava no passado, o que você fazia no passado, não importa. Venha como você está, pois a graça de Deus, ela é universal, ela não é bairrista, ela não é setorial, ela é universal, é para todos. É para todos aqueles que seguem, obedecem ao seu Senhor, pois quando a graça entrou na tua vida, você deixou de ser a velha criatura para ser uma nova criatura. E essa nova criatura que habita dentro de você, é ela que tem moldado você. É ela que curou, é ela que tratou, é ela que limpou as suas vestes, é ela que deu umas novas vestiduras brancas para você. Claro que nós sujamos durante a noite, depois de manhã nós limpamos novamente essa veste, de noite nós sujamos a noite de novo a veste, e de manhã nós limpamos a veste, mas Deus não quer isso para a sua vida. Ele quer que as suas vestes continuem brancas, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Por isso que a graça alcança a todos. Pois se fosse ele tratar o Senhor, e tempo ele tem, se ele fosse tratar somente com aqueles que mantêm as suas vestes limpas, e isso é muito difícil, quase que impossível, mas se Deus fosse tratar com um grupo seleto de vestes brancas, muitos da humanidade se perderiam. E aí ficaria difícil saquear o inferno e povoar o céu. Mas o texto fala também que uma coisa não tem relação com a outra. Universal. E universalismo
prega que todos, independente de credo, de religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Isso não é verdade. Quando conhecemos a Cristo, nós éramos assim. Mas agora, quando começamos e conhecemos a Cristo, agora nós não somos mais assim. Nós somos mais assado, ou outros são mais assíduo, mas nós não somos mais as mesmas pessoas. O caráter foi transformado, os pensamentos foram transformados, as atitudes foram transformadas, os conceitos, os preconceitos e os preconceitos que antes nós tínhamos já não habitam mais dentro de ti. Então essa regra do universalismo não serve para nós, pois nós não temos vários credos, nós temos uma crença. E essa crença é que Jesus salva, batiza, cura e um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. A crença que nós temos é essa, que Ele está conosco até a consumação dos séculos, até quando o dia chegar, ou se nós partirmos antes dele retornar, Ele voltará igual para buscar a sua igreja. E nós estaremos lá. Os que partiram antes, bem antes, os que partiram agora recentemente, durante o culto, Renato falou, os que partiram agora e os que partirem depois, ou aqueles que permanecerem nessa terra, todos serão salvos, libertos por Cristo. Mas todos aqueles que professam a mesma fé, que obedecem ao mesmo Senhor, que dizem não apenas Senhor, Senhor, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, pode ser que não entrem no reino dos céus. Se você diz Senhor, Senhor, significa que você é um servo que obedece a um Senhor. Ao contrário, a graça é universal porque ela é estendida a todos os homens. Pela sua vida, por você estar aqui, você é um representante da sua família. Cada povo está reunido neste lugar, nesse pequeno espaço. Hispânicos, italianos, búlgaros, persas, gregos, italianos, espanhóis. Carioca não, carioca não é. Mas todos estão aqui, reunidos nesse lugar. E vocês são representantes da sua família. Você talvez não seja o cabeça do lar, mas você é um representante da sua família. Essa palavra está entrando no teu coração e está mexendo com as tuas entranhas. E em muitos não realiza muita coisa, mas em outros incomoda, deixa incômodo. Mas é porque Ele, o Senhor, quer te encontrar da maneira como tu está. Todos os que se arrependerem, todos os que confessarem a Cristo, podem ser salvos. Eu venho a Cristo, mas eu não simplesmente venho a Cristo e saio daqui da igreja e volto para casa e depois retorno aqui e nada muda. Não, eu venho a Cristo, mas eu confesso que Ele é Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Há uma mudança na minha vida, há uma transformação, porque a graça e o Espírito Santo e a salvação está superabundando na tua vida, na tua casa, na tua família. O texto diz: todos os que se arrependem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Lucas capítulo de número 15, o último versículo que eu gostaria de ler nessa manhã. Lucas capítulo de número 15, versículo 17, 18, uma passagem bíblica muito conhecida, mas que vai reforçar a ideia da graça de Deus, dos olhos de Deus voltados para este lugar, para essa terra, os braços de Deus estendidos, esperando a humanidade que ainda não resolveu aceitar a Cristo. Lucas, capítulo número 15, versículo 17 e 18, alguém que possa ler? Amém? Parábola do filho pródigo. A Bíblia diz, coloque-se na posição do filho pródigo. A Bíblia diz que esse jovem, inconformado, porque o pai beneficiava só um dos filhos. Veja se Deus é de beneficiar um filho. Deus beneficia, Ele beneficia todos os filhos. Mas esse texto diz que o filho pródigo, chateado com o pai, disse: pai, eu trabalho aqui como meu irmão trabalha, eu faço tudo que meu irmão faz, e o tratamento que o senhor dá para ele é diferente do tratamento que o senhor dá para mim. Quero ir embora.
Quero receber herança antes da sua morte. O texto diz que ele pega tudo que é da sua parte e vai embora. Abandona a casa do pai. Gasta com bebidas, com mulheres. Passa a noite em farras, em bares, jogatina. E quando ele menos se apercebeu, ele estava comendo, disputando com porcos, bolotas de barro, porque senão ele passaria fome. O texto que nós lemos no capítulo de Lucas, capítulo 15, versículo 17 e 18, ele nos dá um estalar de dedos para a igreja, um clique. Diz assim: e caindo em si. Às vezes o que a igreja necessita, é o clique, cair em si. Quantos anos de vida você tem? Muitos jovens já se foram, antes de mais idosos, como deveria ser o ciclo da vida. Quanto tempo esse menino tinha? Não sei. Mas num determinado momento da vida, a igreja precisa acordar, despertar. O texto bíblico diz que ele despertou. Ele viu o que ele estava fazendo com a sua vida e disse: olha, os funcionários do meu pai, estão comendo comidas melhores do que eu e eu estou aqui disputando espaço com porcos. E a Bíblia diz que ele volta para a casa do pai. E a Bíblia diz que ele não espizinha o filho, não maltrata o filho, mas ao contrário, a Bíblia diz que o pai todos os dias saía, talvez no portão de casa, da colina, da montanha, para olhar, para ver se aquele que vinha não era o seu filho. E um dia a Bíblia diz que o filho retorna para a casa do pai. A mensagem que esse texto nos passa é que a porta da casa do Pai sempre estará aberta para todos aqueles que se ligarem, que o tempo é passageiro, a vida é curta, não sabemos quando será a hora da vinda do nosso Senhor e pode ser que seja tarde demais, mas a porta continua aberta, os braços continuam abertos do Pai para receber aqueles que tanto querem e buscam a presença do nosso Senhor. Vamos nos colocar em pés?